Essas atividades aqui, para o oitavo ano, elas contêm revisão dos seguintes conteúdos. É o verbo no tempo passado e no presente contínuo. Primeiramente, read, né? Segue aqui um texto para vocês lerem, que é Bob's Vacation. Quer dizer, as férias de Bob, vai contar um pouco sobre as férias dele. É uma entrevista, né? O Tess e o Bob conversando. Vocês vão traduzir esse texto aqui. E tem aqui um vocabulário de algumas palavras principais do texto. Então, vocês vão, diante dessas informações e do texto, vocês necessitam traduzir para responder as seguintes questões. Olha, answer the questions in English. Então, vocês vão responder em inglês. Aqui já são perguntas de acordo com a personagem. Então, what did Bob do on his vacation? Essa aqui é, né, o que Bob fez em suas férias. As opções estão em português, então só está em inglês só a pergunta. Então você pode traduzir, saber o que foi perguntado e, baseado no texto, você vai marcar a opção correta. Aqui também, né? Quem preparou a comida, então você vai lá no texto e observa e marca a alternativa correta. Essa segunda questão aqui, olha, vocês faça em português, responda em português. Diga duas coisas que Bob fazia de manhã ou à noite. Então, quando você traduzir o texto, você vai identificar o que ele fazia e você vai citar aqui. Essa segunda questão já é para fazer uma revisão dos verbos no tempo presente, assim, no tempo passado, simple past, tá vendo? No passado. Lembrando que para você empregar verbo no tempo passado em inglês, verbos regulares, né? Você vai usar o ED, sempre no final dele, somente o verbo. Então, aqui, por exemplo, aqui tem a film yesterday, to watch. Então, aqui eu assisti. Ele tem o to antes. Mas quando você emprega na frase, esse to aqui, ele informa o infinitivo do verbo, ou seja, assistir. Então, quando você emprega no passado, você não vai poder usar esse to mais, somente o verbo em si com o ED. Se o verbo já terminar com E, você acrescenta apenas o D. Mas aqui você vai identificar a alternativa correta. Tá? Qual é a forma correta do verbo to watch, assistir no tempo passado e marcar. A mesma coisa aqui, ó. Aqui nós temos opções. Aqui é not, to visit. Você verifica qual é a opção correta. Lembrando que é verbo no passado, né? Ele tem que ter o ED no final. Aqui, mesma coisa. Marcar a alternativa. Vamos para a quarta questão, né? Essa quarta questão, que é marca a alternativa correta em que o verbo seja empregado corretamente no presente contínuo. Como se ele esteja no contínuo? É uma ação no presente que está em desenvolvimento. Por exemplo, eu estou assistindo. Veja que você usa o verbo to be, né? Eu estou, né? Seria I am. Você vai usar o verbo ir seguido de ing, mais o verbo, a ação principal com o to, certo? Então seria assim. Nessa frase aqui, olha só, I will take to her private, né? Então essa frase aqui seria pegar, né? Esse verbo aqui. Como que você vai utilizar aqui, ó, no presente contínuo? Viria o que? Eu, né? Que é I. Pode vir a forma abreviada, I am. E vem o verbo ir sempre, né? Que é o go, seguido de ing. Mais o verbo principal, toque, né? Que é pegar. Esse toque aqui vem com to. Então a opção correta seria o que? I am going to talk to her in private. Essa aqui, olha. You will have a better friend. Ou seja, você
terá melhores amigos. Olha só. Então, essa frase no presente contínuo, como ficaria? Quem é o verbo aqui? Seria esse aqui, é o have, tá vendo? O verbo principal. Então, como ficaria no presente contínuo? Pessoa, mais esse exemplo aqui, pessoa, vem a pessoa, vem o verbo to be na forma are, porque o verbo to be, né, na forma is é quando refere a terceira pessoa, he, she, it, o am quando refere a eu, e no plural você vai usar o are. Então aqui, ó, ficaria assim, ó, you are, aqui está na forma abreviada, vamos ver se é essa correta. O verbo ir com ing sempre, e o verbo principal, que é o have, no infinitivo, seguido com to, ó, no caso seria to have. Então, qual é a forma correta? Essa aqui, olha. Segundo exemplo. Assim você vai observar para dizer qual é o presente contínuo da frase que está em destaque. Aqui segue também, mesma coisa. Aqui a quinta. Choose correct sentence. Você vai escolher a sentença correta. Qual é a frase que foi empregado o verbo to be, ou seja, o verbo no tempo passado? Qualquer verbo no tempo passado, não to be, qualquer um. Então aqui, olha, ela pode vir na forma interrogativa, ela pode vir na forma negativa, ela pode vir também na forma afirmativa. Então, se observar essa aqui, olha, ela está na interrogativa. Será que essa é correta? Quando você usar a frase com o verbo no passado interrogativo, você vai usar o did no começo e não pode usar o ed no verbo. O verbo principal ele vem na forma básica, na forma normal. Agora, se for na forma afirmativa, aí você vai usar o verbo, sujeito, verbo com o ed. Se for na forma negativa, você vai usar o did mais o not antes do verbo. Começa aqui, ó. I didn't, aqui está na forma negativa. Visit my grandmother, ou seja, avó, last Sunday, no sábado. Tá? Eu não visitei, olha, eu não visitei minha avó no último sábado. Você vai descobrir qual é a frase que foi empregada de forma correta. Aqui, essa questão que seja é forma negativa. Você vai observar qual é a frase negativa, forma negativa da frase, de cada frase. E, por exemplo, olha, como que seria a forma negativa? She lived near here. Aqui, olha, esse verbo, ela viveu. Ou ela morava, né? Então, veja que essa frase ela está no tempo passado, ó. Ela vivia, morava no tempo passado, tem o ed. Então, qual é a forma negativa dela? Tá? A forma negativa dela, olha, como ficaria? Primeiro você usa a pessoa, usa o did, o not, na forma, pode ser na forma abreviada se quiser, mas o verbo está na sua forma normal. É assim que você vai empregar o verbo no tempo passado, na forma negativa. Então, assim, você vai observar todas as frases, verificar qual é a opção correta.